Olá, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo ao nosso canal Encarando o Sobrenatural, meu amigo, minha amiga. Embora eu tenha feito aqui muita força, para que desse certo, feita a minha parte em incentivar as pessoas a participar do 25 de fevereiro agora, eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso, com a quantidade de pessoas que foram e fiquei surpreso também com a repercussão. Claro que o próprio Molusco, com sua infinita burrice, ajudou, usando a nossa instituição, a nossa querida instituição que cada dia mais cai na lama, a PF, como se fossem guardinhas, como se fosse uma milícia dos caras, infelizmente fazendo isso, jogando o bom nome deles no lixo, prendendo pelo menos por 5 horas, o jornalista Sérgio Tavares. Aquilo ali chocou o mundo, literalmente, a gente pensava que era o Bambam que ia chocar o mundo, mas quem chocou de fato foi o Molusco, tomando esse tipo de atitude. O mundo viu, o que antes era uma narrativa da extrema direita e não sei o que lá, hoje o mundo começou a olhar e dizer, peraí, alguma coisa está acontecendo ali. Como é que alguém que perde, alguém que está sem cargo nenhum, faz uma manifestação e vai tanto 1000 pessoas, inclusive eles agora estão lutando para dizer que só foi 180 mil pessoas, 80 mil pessoas, estão baixando os números o máximo possível, Aí você pega a própria Avenida Paulista na posse do Molusco e compara, lá eles diziam que tinha não sei quantos milhões, 5 milhões, aí você vê bem mais gente agora, aí só tem 180 mil, Enfim, meus irmãos, é isso. Da grande mídia, por isso também é bom. A gente fica aborrecido quando vê as notícias, mas entenda que isso é bom, porque tira a credibilidade deles. Quem foi, muitas pessoas que foram, ou tem amigos que foram, ou estavam acompanhando, como a maioria de vocês, sabe o que viram, sabe que aquilo ali não tinha pouca gente, Tanto é que eles estão revoltados, estão sem poder falar, estão tentando arranjar, puxar o assunto para outra coisa. Não, aí a prova que realmente tinha atos golpistas, estão tentando fazer isso para puxar o assunto para outro, E Israel, a mídia, não só em Israel, mas na Itália, vários países estão comentando o que aconteceu no Brasil, E eu tô aqui com uma matéria que é do canal Fábio Valverde. Ele fez uma dublagem de uma reportagem sobre isso lá em Israel. Então veja, meus irmãos, que realmente esse evento ele foi muito abençoado. Cada pessoa que participou, mesmo que quem não pôde ir, que ficou ali apoiando em comentários, acompanhando a transmissão, dando relevância ao assunto, todos vocês que acompanham inclusive os nossos vídeos, meus irmãos, vocês estão de parabéns, vocês são responsáveis por isso. A nossa imagem como brasileiros ficou bem melhor lá fora depois desse evento, porque, como eu digo a vocês, esquece o próprio Lula, o Bolsonaro, eles são representantes chaves agora, são peças-chave, mas logo eles vão passar. O problema é esse sistema que está sendo montado, Veja só como a nossa imagem melhorou bastante, lá em Israel. Olha só. Este teria sido um dos combustíveis para a manifestação tão numerosa na Avenida Paulista. Após o presidente do Brasil ter feito comentários incendiários sobre Israel, o povo brasileiro está respondendo e mostrando seu apoio a Israel. Vamos dar uma olhada de perto. Dezenas de milhares de brasileiros foram às ruas de São Paulo manifestar contra as falas de Lula ao comparar a guerra de Israel contra o Hamas ao holocausto da Segunda Guerra. As falas de Lula foram duramente criticadas. O ministro dos Negócios Estrangeiros israelita, Israel Katz, convocou o embaixador brasileiro para o levar a Yad Vashem e exigir um pedido de desculpas de Lula. O ex-presidente Bolsonaro, apoiador de Israel, participou do comício no Brasil, onde foi visto agitando uma bandeira de Israel em solidariedade. Muitos presentes na manifestação eram seus apoiadores fiéis. Bolsonaro tem estado sob fogo cruzado desde que perdeu as eleições e no momento está sendo investigado pela Polícia Federal pela suposta participação no atentado ao governo pelos seus apoiadores após a perda da eleição. Muitos de seus apoiadores acreditam que as eleições foram roubadas. Apesar disso, 6 quadras da Avenida Paulista estavam completamente lotadas. Haviam aproximadamente 100... Pronto. Agora, outra parte que eu quero mostrar para vocês, eu cortei aqui, depois você veja lá no canal inteiro, é o canal Fábio Valverde, música e atualidade. A gente tem 9 mil inscritos, canal bem interessante, vale a pena você assistir. Já deixei o meu like aqui, ó, e a gente tá divulgando aí, tá certo? Vamos ver aqui o outro, meus irmãos, foi o deputado, o Gustavo Gaia, que também fez um vídeo
mostrando que de fato explodiu, né? Eu vou colocar também só um trecho, família. Hoje, a esquerda Deixa eu colocar só um trechinho. Nunca é um cara que tem aí 79 aqui, mil ó, seguidores, influenciadores. Ele vai mostrar uma lista, né, de pessoas influentes no mundo, né, e que estão falando do mesmo assunto, né? Isso aqui realmente repercutiu muito, digo, inclusive com a força, né, da própria burrice do Molusco. A imprensa internacional está falando do que aconteceu ontem. Foi impossível de esconder a magnitude desse evento. Então eu entrei no meu Twitter agora. Quando eu começo a passar o meu feed, de repente uma coisa incomum começou a acontecer. Pessoas, comentaristas, influenciadores de todos os 4 cantos desse mundo falando do evento. Aqui tá Will Lizil. Will Lizil é um cara que tem aí 79 mil seguidores, fundador e CEO da MW3. Tá falando do que aconteceu, ó. Hoje, com um simples chamado para ação dos conservadores, do presidente Bolsonaro foram para as ruas de São Paulo. Aí tá aqui o André Fernandes, estava lá também, a Carlos Jordi, e aí logo na sequência tá aqui, ó. Cidadãos da imprensa livre. É um efeito gigantesco no Brasil. Protestos nas ruas massivo contra o esquerdismo, o esquerdista Lula. Tem uma aqui em cima também que eu acho que eu pulei, que é esse aqui, muito bom pra nós. Olha esse cara aqui, que eu nem sei quem é, mas o bicho tem quase 1 milhão de seguidores no Twitter, nunca tinha ouvido falar dele, publicou também, ó. Brasileiros estão se erguendo contra Lula e pedindo seu impeachment. E aí vai, é imprensa internacional o tempo inteiro. Até a Globo foi obrigada a mostrar as imagens. Claro, falou mal, falou um monte de besteira, mas não querendo ou não... Depois você veja também esse vídeo completo lá no Gustavo Gaia, ele mostra um monte de mídia aí. Por que eu mostrei isso aqui pra vocês? Principalmente esse do Gustavo. Porque, meus irmãos, nunca teve tão nas mãos a possibilidade de a gente impeachmentar o Molusco. Motivo de sobra tem, né? Ele manchou as imagens de todos os brasileiros. Você que vai viajar, você vai sentir isso. Claro que um movimento como esse limpou bastante, né? Mas o nosso país fica muito mal visto lá fora com as declarações que ele tem dado, as pessoas que ele tem apoiado, né? É um absurdo. Eu tenho vídeos para mostrar para vocês, que eu já só vou mostrar no dia que o nosso Instagram bateu os 10 mil. Aí eu vou postar no Telegram. O Telegram já tem 10 mil seguidores, mas o Instagram ainda não, tá com 9.500 e pouco. Quando ele chegar aos 10 mil, aí eu vou mostrar esses vídeos que eu tenho para vocês. São vídeos pesados, muito fortes, só para de maior mesmo. E vou colocar lá no Telegram. Eu recebi um agora mesmo, essa semana, que os caras pegaram bebezinhos, família, bebezinhos mesmo, colocaram fios, né, arames finos, e você já deve imaginar, né? Então assim, são coisas horríveis, né? São pessoas sendo usadas como aqueles jogos de Counter-Strike, sabe? O cara vê o NPC na rua e pá, e detona como se não fosse nada, como se fosse bonecos. Assim, é surreal, né? E eles tentam acusar Israel de fazer a mesma coisa. Eu estava vendo Israel falando agora da quantidade de soldados jovens, né, que eles têm perdido justamente por ter esse cuidado, né, de só realmente atacar os membros do Hamas, né, de tentar poupar a população o máximo possível. Mesmo essa população, ainda hoje, para você ter uma noção, pessoal lá de Gaza, 70% deles da Palestina ainda apoia o Hamas. O Hamas é formado por eles, o Hamas foi escolhido por eles. Ah, mas ele deu golpe e destruiu os outros. Com a conveniência do próprio povo. O povo apoia o que acontece, apoia o que eles fazem, segundo a própria pesquisa, com o 30%, né, que discorda, apenas 30%. Então, meus irmãos, a mão de Deus pesa mesmo e ela castiga. E se Deus, que não castiga ninguém, que aceita você do jeito que, com seus pecados, é o outro Deus, né? É o demônio. Ele aceita você com todos os seus pecados. O Deus não, ele quer que você, o nosso Deus, Deus de Israel, aquele que mandou o seu próprio filho, né, por todos nós, ele te deu não o direito de você pecar e fazer o que você quiser, ele te deu o direito do arrependimento, né? Se você se arrepende, nova criatura você é. O que passou não será mais levado em consideração, né? Claro, também se você não é aquele cara que roubou, tá com os milhões aí, se aproveitando das pessoas, né? E agora diz, não, eu tô santo, tô com a Bíblia debaixo do braço e continuo usufruindo dos meus milhões, né? De tudo que eu consegui com o mau caminho. Você tem que abrir mão disso, você vai ter que abrir mão, você tem que deixar para trás isso aí, né?
Como a gente vê vários exemplos na Bíblia, porque eu vejo muitos desses arrependidos desse jeito, né? Fica com os frutos do mau caminho que trilhou e diz que está salvo, né? Simplesmente porque está indo para a igreja. Está mais condenado do que muitos outros. E aí, deixa eu ver se tem mais um vídeo aqui para a gente ver. Tem, né? Esse é o momento, né, de se pedir realmente o impeachment do Molusco, né? Agora, você sabe que, infelizmente, mesmo essa direita que está aí, ela é meio canhota, né? Boa parte dela é muito canhota. E os caras estão com a faca e o queijo na mão. Por quê? Porque eles têm o apoio popular para isso, já tem número recorde, né, de assinaturas para pedir isso. É só organizar mais manifestações dessas pedindo realmente o impeachment do cara, que é direito do povo. Só que eles vão fazer isso? Creio que não. E por que não? Por causa disso aqui, ó. Vocês vão ver essa matéria que ela é do SBT, né? Vamos ver aqui um trechinho, ó. O governo Lula não gostou nada de ver apoiadores contra a atual gestão. O governo, no entanto, decidiu tomar medidas sobre aqueles que assinaram um pedido de impeachment contra Lula. Confira todos os detalhes neste vídeo. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal. O posicionamento foi sinalizado pelo líder do governo na casa, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará, em um encontro que reuniu o líder do PSB, Gervásio Maia, da Paraíba, e o do PSD, Antônio Brito, da Bahia. No entendimento dos parlamentares presentes na reunião, não há razão para deputados que são da base aderirem a um pedido de impeachment. Uma lista de todos os nomes da base governista está pronta. A gestão federal prepara uma verdadeira retaliação aos deputados de partidos da base aliada que assinaram o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A reação do governo pode atingir diretamente pelo menos 49 deputados de 5 partidos, que ou estão na esplanada ou fizeram indicações para o primeiro escalão do governo, estatais e autarquias. Os petistas falam em travar o repasse de emendas parlamentares e de até suspender as indicações que foram feitas por esses congressistas para cargos regionais. Eles também pretendem fazer um apelo pela retirada de apoios ao requerimento. O pedido de impeachment de Lula foi protocolado com 139 assinaturas. A iniciativa foi motivada por declarações do presidente, que comparou a ofensiva de... A gente já sabe da história, né? Agora você vê como é nojenta, né, a nossa política. Os caras, para se manter ali, né, e vender a sua alma, o seu voto, eles ganham carguinhos, né? É esses carguinhos, família, em estatal, sabe? Por isso é que a esquerda, só isso você já tem que entender que a direita joga muito mais limpo do que a esquerda. Veja, a direita ela trabalha enxugando a máquina pública para ter menos despesa e assim sobrar mais dinheiro para fazer um bom governo. A esquerda não, ela incha, né, o Estado, ela aumenta o Estado, ou seja, mais cargos públicos ela vai criando. Para quê? Para enfinhar essa gente, os parentes dessa gente, as pessoas que eles indicam para esses cargos. Então essas pessoas, vamos dizer, se eu coloco lá, vamos dizer que eu colocasse meu filho no gabinete de um deputado, né, do PT, eu não ia querer que esse deputado do PT perdesse. Então eu passaria a fazer vídeos, se eu fosse um vagabundo, passaria a fazer vídeos apoiando o PT, porque meu filho está lá, está comendo e eu não quero que o cara perca. Então é mais ou menos isso que acontece. Eles vão enfiando gente lá, né, nesses carguinhos, vão dando verba. Ó, a gente aprovou aqui o orçamento não sei o que, agora tem esse orçamento secreto, que foi culpa inclusive do próprio Bolsonaro, também tem que ser dito, né? O Bolsonaro é o maior responsável hoje por esse cara estar aí. Mas enfim, não é hora disso, agora é hora da gente unir forças, porque o mal é tão grande, o mal que está aí, que pode literalmente mudar para sempre a história do nosso país para o mal, né? Começa por aí, você vê, internacionalmente a gente ficou muito mal visto, está começando a limpar agora, e esse movimento foi uma verdadeira vassoura nisso, né? Então, se os nossos deputados não fossem desse jeito, a faca e o queijo está na mão para impeachment esse cara. E digo mais a vocês, não tinha que só impeachment eles, tinha que também diluir, né, acabar com esse partido, com o PT, né? Eu acho que se investigar, se fizer uma CPI em cima dele, tem motivos de sobra para fazer isso, né? O que tem de denúncia aí, de envolvimento com a parada organizada, você sabe o que é. Eu vou falar parada para não derrubarem o vídeo. Inclusive essa plataforma também tem se alinhado muito com as ideias progressistas, tem boicotado vídeos de pessoas conservadoras. O nosso que a gente fez mostrando o discurso de Silas Malafaia, ele passou 5 horas escondido, você entrava no canal, não achava, poucas pessoas receberam a notificação, o vídeo penou para chegar a 10 mil, um vídeo que tinha potencial aí para chegar a 30, 40 mil tranquilo. Então
teria que também fazer uma CPI em cima dessas plataformas para explicar. Lá nos Estados Unidos já está sendo exigido que seja feito isso, enquanto no Brasil não, ao contrário. Estão criando aí checadores de notícias para derrubar imediatamente qualquer vídeo, qualquer informação que alguém der que eles consideram erradas. Então aqui o Brasil está indo ao oposto do mundo, né? Enquanto a direita começa a se levantar, a liberdade, a democracia começa a se levantar em outros países, melhorar, aqui está regredindo. Então se a pessoa não entende isso, eu acho que não deve estar nem nesse canal, tá certo? Se você não entendeu ainda que a situação é grave, ela vai afetar diretamente você, eu, e pode ser irreversível, veja vários termos que nós não podemos falar, veja vários debates que nós não podemos fazer, inclusive com escolhas, né? Se é uma escolha eu posso criticar, né? Você está escolhendo errado, na minha opinião. Não, os caras batem martelo, passam por cima da instituição e criam e proíbem, né, literalmente você de falar do que eles acham que você não deve falar. Então isso é ditadura, o Brasil está caminhando para isso a cada ano que passa, só que vai acontecendo aos poucos. Ó, isso não pode aos pouquinhos e você nem percebe, mas é isso que está acontecendo. Então, meus irmãos, eu acho que quem pode realmente mudar as coisas não é nenhum político, é o povo começar a fazer pressão e cobrar esses caras nas redes sociais deles mesmo. Olha, por que não está pedindo esse impeachment? Por que não se faz uma manifestação para isso? O que é que está faltando? Vocês ainda estão querendo negociar com o mal não se negocia, seu bando de otário, frouxo, né? É terrível, família, é isso. Mas a gente vai fazendo a nossa parte aqui, vai tentando despertar. Pagamos um alto preço, já disse para vocês, no dia que esse canal sair, eu não farei outro com esse tipo de assunto, vou fazer outro tipo de coisa, já estou cansado. Mas enquanto ele estiver no ar, estarei aqui, firme e forte junto com vocês, falando a verdade. Se não é para dizer a verdade, não tem para que estar aqui. Paga-se um preço alto, paga-se, o risco é grande, a gente já tomou processo, inclusive, mas é isso mesmo, né? Se a pessoa tem razão, o processo não vai fazer nada. Enfim, meus irmãos, é isso.